Olá, amigos. Estamos dando sequência no estudo do livro Missionários da Luz, livro fantástico de André Luiz, através do Espírito Chico Xavier. O capítulo 8, que nós iremos estudar hoje, trata do assunto chamado No Plano dos Sonhos. Meu nome é Antônio Carlos. Eu sou o Marco. Eu sou a Ellen. Sou o Sérgio. E vamos fazer uma breve recapitulação do capítulo 7, que é o socorro espiritual. Alexandre e André tiveram essa experiência com uma mãe pedindo socorro para ajudar seu filho, que estava prestes a desencarnar, sendo que não era a hora dele, com seus sentimentos negativos, com a sua vibração desequilibrada. E ali, Alexandre, chegando lá, sentiu que tinha um grupo socorrista nas proximidades. E ele mentalmente pediu auxílio desse socorrista, que eram 8 pessoas, 8 entidades. E aí, chegando lá, viram o desespero da mãe, que era Justina, desencarnada, e o seu filho, que estava se afundando nos seus pensamentos negativos. Amigos, esses socorristas estão na crosta para ajudar pessoas que estão em hospitais, em casas, que estão necessitadas de uma força espiritual, uma orientação maior, para que eles consigam desencarnar em paz. Esse caso foi uma exceção desse rapaz que estava se afundando no seu desequilíbrio mental. Mas devido à gravidade, essa equipe do irmão Francisco foi chamada para auxiliar. E agora a gente vai começar o capítulo 8, né? O capítulo 8 que fala sobre os sonhos. E mais uma vez vai Alexandre e André Luiz, numa grande aula, mostrar como é desenvolvido essa parte do desdobramento, do sentimento de cada pessoa ao dormir. Então, Alexandre recebe um pedido do irmão Francisco, que ele quer acompanhar justamente essa aula, quer acompanhar esse processo. Então, geralmente, gente, o interessante é o seguinte: muitos de nós não temos ideia que, ao dormir, a gente pode ir para estudos, para palestras, para aprimoramentos, mesmo enquanto repousamos. Chama-se desdobramento. Então, no desdobramento do corpo, há a possibilidade de que participemos também de ações boas, evolutivas de instrução. Só que aí depende da nossa conduta, depende do nosso esforço, do nosso preparo, de uma oração para que a própria espiritualidade nos encaminhe para lugares edificantes. E é isso que a gente começa a retratar nesse capítulo, né, meus amigos? Para justamente mostrar para vocês como acaba acontecendo este fato. E esse curso que Alexandre irá ministrar, ele fala que eles têm mais ou menos um núcleo de estudo, contando com um número superior a 300 participantes. Sim. Mas somente 32 estão inscritos. E muitas das vezes, meia dúzia deixam de ir, por falta de disciplina, por falta de comprometimento. Na realidade, há o interesse de muitos, mas poucos conseguem, ao ter esse desenlace, esse desdobramento no sono, chegar a esses cursos ministrados pela espiritualidade amiga. E é isso que Alexandre começa a mostrar ao irmão Francisco e ao André Luiz. Notem, haveria a possibilidade de 300 participantes, mas quando a gente dorme, nem sempre o nosso pensamento é um pensamento bom,
nem sempre o nosso intuito é um intuito bom, nem sempre a gente prepara o nosso corpo, o nosso espírito com uma leitura, com uma prece, nem sempre a gente se policia para que a oportunidade seja dada pela espiritualidade, ou seja, nem sempre a espiritualidade consegue ter uma oportunidade de auxílio e acesso a nós, porque os nossos pensamentos nem sempre são pensamentos bons. E esse curso é ministrado no plano astral, com todos os irmãos que encarnados estão em desdobramentos e vão receber um curso como se processo toda a dinâmica deste curso. E todas as apreciações, a espiritualidade, ensinando os encarnados, né? E é interessante que uma pergunta que o André Luiz faz para o Alexandre é que se eles, ao receberem esse curso e retornarem, eles vão gravar tudo, vão aprender tudo que foi falado. Vão guardar a impressão do aprendizado. Aí o instrutor Alexandre fica calmo e explica para ele que com o tempo você verá que a matéria física do cérebro humano e ele chama o homem eterno e o homem físico, a matéria física não tem uma capacidade de reter todo o ensinamento como lembrança. Dependendo também do grau de evolução de cada irmão. É o irmão que vai determinar, pela sua evolução moral e espiritual, a capacidade de reter a lembrança que ele fez nesse curso. Porque todos absorvem a informação, mas nem todos, ao acordar, têm a nítida lembrança e recordação do aprendizado. Isso. Porém, mesmo que a pessoa não tenha toda aquela consciência desta aula dada no plano astral, ele vai ter a essência daquilo. As intuições, né? Então ele vai começar a praticar uma coisa boa, vai fazer uma caridade, entende? O sono dele vai ser melhor, o estudo dele melhor, a prece dele vai ser muito mais concisa, mais coesa, mais sintonizada com o alto. Então ele vai ter esse tipo de percepção, quando não grava totalmente. Porque eles falam que apesar de o nosso cérebro físico não ter toda a potencialidade como um espírito, que é bem diferente, que o espírito guarda 100% de todo aprendizado, o homem físico não consegue gravar por face do seu limite de percepção que tem no cérebro físico. O interessante também é que a espiritualidade amiga, ela ministra esses cursos para os encarnados, em desdobramento, só que o esforço do indivíduo é necessário para que ele participe. Então, no começo a gente colocou que eram 300 predispostos. Destes 300, 32 chegaram e 2 ainda faltaram, que eram muito assíduos nesse curso, no qual preocupou os instrutores. Então veja, cada um tem que ter o seu esforço para se elevar. Então um aluno, quando ele vai para a sala de aula, ele tem que ter a intenção e a vontade de estudar, senão o estudo perde a sua intenção, a sua validade, o seu real propósito. Então a espiritualidade, ela espera esse nosso esforço para que ela consiga passar boas instruções para a gente. E esse curso
ele foi ministrado numa casa espírita, no plano. E lembrando, quando a gente fala da casa espírita, a gente pensa só no plano físico, mas a gente tem que lembrar que quem precisa de descanso é o corpo físico. O espírito, ele não precisa desse descanso. Por isso que quando dormimos, somos o quê? Enviados para locais afins. Mais lá na frente a gente vai ver 2 casos, que o Marquinhos já falou, de 2 irmãos nossos, um do Marcondes, outro do Vieira, que eram assíduos e não foram. Por quê? Porque eles estavam interligados com outras pessoas afins que não permitiram eles comparecer aos estudos. Em nenhum momento o espírito vai descansar, em todo momento ele está ativo, seja para o bem ou para o mal. E aí a gente vai ver isso agora no decorrer do livro, quando o Vieira deixa de ir e o instrutor pede para o Alexandre, e o André Luiz verificar. É isso, né? Isso. Não, o autor Alexandre pede para o Sertório verificar o que está acontecendo com esses 2 irmãos que não compareceram, porque já faltavam 5 minutos para começar o curso. E ele sentiu que André Luiz estava todo curioso, empolgado para ir acompanhar o Sertório, e mandou que ele fosse. Autorizou, permitiu que ele participasse. E o interessante, gente, que a escolha do lugar para se ter esse curso, a gente pensa sempre que é uma casa grandiosa, e geralmente acaba sendo uma casa simples, porque na maioria das vezes os centros, eles estão preocupados com a casa, tem o processo, tem o procedimento, a casa é organizada, tem todas as instruções, só que às vezes falta o lado moral. O sentimento. Então, a casa, ela tem que ter o seu alicerce no sentimento, na moral, na fraternidade, na conduta em si. Então, geralmente, até nos ensinamentos de Jesus, até nas passagens, nas parábolas, são escolhidos lugares mais simples, onde o que é verdadeiro, que é a fraternidade, que é o auxílio, que é o escutar a pessoa, é realizado. E em muitos lugares, embora a casa esteja bonita externamente, interiormente ela não tem justamente esse brilho. Então foi escolhido um lugar simples aparentemente, mas com muita humildade e simplicidade interiormente, pelo desempenhar daquelas pessoas era muito grande. E eles falam que se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero, durante o sono físico, de rezar, de relaxar e pedir para que fossem levados a um estudo, a uma colônia para trabalhar, para ajudar, a gente não perderia tanto tempo. E por que esse alerta da Ellen? Até mesmo quando o Sertório vai atrás do Vieira para verificar a ausência dele no estudo, verifica-se que ele está sendo obsediado em razão do seu próprio pensamento, em vigília, que ao entrar em descanso, em torpor, o que acontece? O irmãozinho que ele estava pensando que tinha desencarnado e pensando mal dele, foi lá tomar conta dele e foi lá tirar a prova a limpo, como pode se colocar, dos pensamentos dele. E ele aprisiona em sonhos, tentando tirar satisfação dos pensamentos levianos que ele estava tendo contra esse irmão. E o irmão lá falando
com relação às coisas que ele fez certa e que ele estava equivocado e mostrando. E André Luiz fica surpreso, junto com o Sertório, né? E vê aquela cena, que ele estava se debatendo em um tremendo pavor, que pensando até que ele ia desencarnar com tanto sofrimento que ele estava vendo. E Sertório começa a conversar com esse irmãozinho e pergunta por que isso. E Sertório narra, né, que durante a vigília ele ficou pensando que esse irmão fez coisas más e por isso a morte dele. E Sertório fala, mas todo mundo aqui na carne está propenso a erros, né, que foi suavizando, diminuindo a obsessão, né, desse irmão, e quando ele pede para quem? Para André Luiz despertar o Vieira para sair daquele tormento. Interessante que, querendo ou não, foi um mérito destes dois irmãos por eles serem assíduos nos cursos, né? Como eu coloquei anteriormente, o estudante tem que ter interesse de ir para a escola. Então, como esses dois, eles eram frequentadores e não apareceram naquele curso, então foi autorizado, neste caso, né, para que fosse feita uma visita para ver o que estava acontecendo. Só que, antes mesmo de ir, o irmão ainda colocou assim, e se eles estiverem envolvidos com entidades criminosas? Aí o irmão Alexandre falou assim, se eles estiverem envolvidos, você deixa eles e retorne. Ou seja, tem que ver a real intenção e o porquê deles não terem chegado ao aprendizado. Se realmente foi alguma coisa grave ou se foi uma conduta errônea que fez com que aquele irmão, ao dormir e ao estar em desdobramento, não conseguisse chegar. E o César acabou de relatar o caso desse irmão Vieira, que notem como o ser humano, sem perceber, ele atrai obsessão para si mesmo. Ele estava falando mal de uma pessoa desencarnada. Um amigo, né? Um amigo, coisa que a gente faz, olha... Mas emitiu uma onda, né? Então, ele emitiu um pensamento, uma opinião de uma pessoa desencarnada que, através desse sentimento, escutou tudo o que o Vieira colocava. Então, o César mostrou que ele, ao dormir, entrou em desequilíbrio, porque esse irmão veio atormentá-lo, chateado pelo que tinha visto o Vieira colocar sobre sua pessoa. Então, quando ele dormia e ele tentava sair do corpo em desdobramento, ele se assustava com esse irmão raivoso, chateado, e voltava para o corpo, ou seja, ele estava numa inconstância que ele não conseguia se desprender normalmente. E aí o Alexandre, com o seu enviado, como é o nome que eu sempre esqueço? Sertório, tem a permissão, naquele momento, acordar, despertar, para que pelo menos o Vieira conseguisse se reequilibrar. Mas notem a gravidade de um pensamento do ser humano errôneo, com uma má intenção, coisa que nós fazemos desapercebidamente. Aí a gente não dorme direito, aí a gente está com dor de cabeça, aí a gente tem insônia, aí existem fatores que nos acontecem por invigilância nossa mesmo. E era um amigo, né? O amigo Barbosa, né? Que foi tomar satisfação com ele, foi para conversar com ele, para explicar que ele estava falando indevidamente dele, uma situação que
não era daquele jeito que tinha acontecido. Se o amigo já causou toda essa perturbação para o Vieira, imagine os nossos inimigos. E sem falar que isso pode acontecer com um irmão desencarnado e com o encarnado, a nossa vibração, a nossa negatividade, o nosso pensamento maldoso com uma pessoa encarnada também. Quer dizer, entra na mesma vibração, na onda, e aí as pessoas passam a ter raiva uma da outra e sem pelo menos dar a oportunidade de conhecer aquela pessoa, não é, doutor? Tudo é energia. Tudo é energia. E é bom que o Vieira também teve, né? Posso colocar? O privilégio de sair, né, dessa perturbação. Daquele tormento. E que eles gritaram o nome dele alto, que foi que ele se despertou com mal-estar físico, né? Palpitação, enjoo, e ele tentando justificar essa perturbação através de de ingestão de uma má alimentação feita antes de dormir. Que não era isso, não era má alimentação, e sim, né, a obsessão desse irmão que foi cobrar esse O mau pensamento. mal entendido, né, esse mau pensamento. E E aí- quantas vezes, né, a gente não acorda assim, né? Cansado. Né? Às vezes fatigado, né? De uma noite de 8, 9 horas de sono, mas ainda fatigado, né? Com isso, temos que E não sabe o repensar, porquê, né? Então esse foi um dos motivos da ausência dele, né? Ele vibrou de uma forma antiética, né? Não se preparou, foi uma conversa que ele teve à noite, né? Com a família toda falando mal do desencarnado. Quando ele foi ver, o desencarnado veio cobrar dele, porque ele não era bem isso que aconteceu. Então ocorre por níveis de... Porque na realidade o encarnado e o desencarnado estão se comunicando. São espíritos. O outro caso, o segundo caso, o outro rapaz que faltou, era um rapaz chamado Marcondes. E aí, mais uma vez, o socorrista vai com o André ao auxílio para ver o que estava acontecendo no caso do Marcondes. E ao chegando lá, meus amigos, qual a visão que o André teve? De tremendo embaraço, né? Para ambos. Estava acompanhado Tanto de com 3 Marcondes, entidades, né? 3 mulheres. Tanto para o Marcondes como para o André, né? E me esqueci também o nome do auxiliar. Sertório. Ele estava acompanhado de 3 entidades, 3 mulheres. O que significa isso? Ao dormir, o nosso pensamento também nos leva a lugares onde a gente passa por maus bocados. Então ali ele estava numa situação como se ele tivesse dopado, como ele se tivesse drogado, envolto com 3 mulheres, entidades inferiores que estavam afetando totalmente a sua harmonia, embora aparentemente a visão do Sertório e do André Luiz foi que ele estava relaxado, tranquilo e contente com o que estava acontecendo. Ou seja, ele estava chamando para si essa influência. E como a conduta dele, a intenção dele era essa, é lógico que ele não ia conseguir chegar a lugares de uma instrução edificante. Então ali mesmo ele ficou envolto àquelas mulheres e como se fosse um prisioneiro. Elas estavam com uma expressão galhofeiras. Aí Marcondes, ao ver Sertório lá, porque como ele estava relaxado, ele estava como se ele tivesse, ele não estava profundamente com o espírito longe dali, mais ou menos assim, né? Posso falar? Então ele viu o Sertório. Quando ele, ao ver o Sertório, ele tomou um susto. Ele se envergonhou de ser reconhecido e de estar naquela condição.
Então, a própria consciência da gente nos chama a atenção. Ele podendo estar num lugar bom que ele frequentava, ele estava, me permita o linguajar, na gandaia, perdendo algo de bom e sendo prejudicado por influências negativas, onde ao despertar ele vai sentir desconforto, vai sentir desgaste, vai não estar bem intimamente. E isso acontece corriqueiramente com todos nós. Todos somos sujeitos a más influências devido aos nossos maus pensamentos. Ou seja, o nosso pensamento acaba levando a gente a lugares tortuosos. Por isso que tem aquela máxima do orar e vigiar, né? E a gente tem que, ao dormir, ao se encaminhar para o descanso, a gente tem que fazer uma oração, uma prece, solicitar auxílio aos nossos anjos da guarda, para que ao desprender do corpo, a gente não seja levado a esses lugares inferiores, onde somos feitos joguetes, brincadeiras na mão de entidades malévolas. Então, que sirva de alerta para todos nós, não é isso, doutor? Isso aí. E nós temos que ter esse cuidado mesmo e não entrar com esses pensamentos negativos, nas ondas da sintonia das entidades inferiores, porque aqui Sertório fala para André: André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras no plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Então, quer dizer, gente, olha só a responsabilidade que eles têm com a gente e que a gente não tem com a gente. E o que está sendo retratado até agora é que pessoas estavam sendo levadas a um curso instrutivo. Elas nem chegaram ao curso ainda. Está sendo retratado, está sendo visto como é feito esse desdobramento, essa passagem para que a gente consiga chegar até um curso, a uma instrução. Então, está sendo relatado pelo André Luiz e por esse outro rapaz, o Sertório, o que acontece com a gente para que a gente não aproveite tudo que a espiritualidade tem a nos dar. Então, a espiritualidade, ela está sempre a postos a nos ajudar. Só que, infelizmente, elas dependem do nosso esforço também, da nossa vontade, do nosso intuito, da nossa sintonia, do nosso pensamento, e nem sempre ela consegue. Então, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, digamos assim, eles se desdobram para que a gente consiga aproveitar ao máximo e se reforme intimamente, a nossa reforma moral. Mas, infelizmente, a nossa conduta nos afasta deles. Verdade. E André Luiz indaga Sertório, né? Por que não despertar o Marcondes? E ele é categórico, pelo livre-arbítrio dele. Ele que escolheu estar ali. Né? E pelo embaraço que ele se viu, vai servir de lição quando ele despertar. A vergonha moral, né? Da oportunidade perdida. Né? Quantas oportunidades a gente também está perdendo? A gente não também crucificando aqui o Marcondes, mas sim aprendendo, né, um erro dele. Né? O erro faz tudo. Quantas vezes também a gente vai estar em embaraço pelo nosso livre-arbítrio? Quem diria que o nosso pensamento nos traria males, nos traria desequilíbrios? Então, a gente começa a ver a amplitude, né, desse lado
material e desse lado espiritual, e o porquê das dores que nos cercam e a gente não acha as respostas de imediato. Então, todos esses capítulos nos mostram que, às vezes, as dores que nos afligem são invigilâncias comportamentais nossos. Quem diria que você faria um curso de madrugada? O curso é dado de 2 às 4 da madrugada. Quem diria que você estaria num curso numa cidade espiritual? Verdade. Como o próprio capítulo trata do plano dos sonhos, é importante. Os sonhos são dados depois que você adormece. Então é importante o preparo que você tem que ter para esse adormecer. Aumentar o nível de vibração, a leveza dos pensamentos, da moralidade que tem, o nível de graduação deste pensamento, da natureza deste pensamento. Que aí você vai ser autoconvocado para ir para esses cursos. Você também tem que pedir, é importante. Esses cursos são ministrados pela madrugada, obviamente que você está nesse período. E eles escolhem um período de 2 às 4 horas, em face de devolver de volta também para o próprio organismo, para o corpo, o espírito. Então é importante que haja um preparo para o corpo começar a se reabilitar. O espírito vai se afinizando, né? E está vindo até 4 da manhã, né? Porque você normalmente acorda às 6, 5 horas da manhã, 7 horas. E é importante o seu preparo anterior, na noite, descansar, orar, se preparar, a intenção que você tem, né, seja elevada, e descansar. E aí você vai peça sempre para que seu espírito, seu corpo vai adormecer, mas seu espírito está lá vivo, acordado. Então peça para que seu mentor espiritual, como o Marco já mencionou, lhe auxilie para ele andar nessas veredas desses cursos, dos aprendizados que devem ser necessários para o momento atual que a pessoa, o espírito, se encontra. E um ditado legal também que foi colocado é que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Então, de 300 chamados, 32 estavam lá aptos a um grande aprendizado. Então, a espiritualidade, ela espera também muito do nosso esforço, que a gente possa ter esse intuito, que a gente possa ter essa vontade para também estar junto com Jesus aí nesse grande trabalho. Até breve, meus amigos. Curtam, compartilhem, divulguem nosso estudo, esse estudo maravilhoso. Obrigado, até a próxima. Eu sou o Marco. Compartilhe, convide seus amigos a assistirem, entrarem no nosso canal Luz de Ismael pelo YouTube. Dê um like.